Paz do Senhor, meus irmãos. Abre a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. E nós vamos ler o versículo 16 e 17. João 3, 16 e 17. Vamos usar a versão que está ali na tela. Está escrito assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou repetir essa segunda parte desse versículo. Melhor ele por completo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Augusto. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa para ouvir mais um pouco da Tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, agora eu te peço que o Senhor venha usar o Teu servo, que o Senhor venha falar através do Teu coração, Senhor. Que o Senhor possa estar falando a palavra que a Tua igreja precisa, não aquela que ela quer. Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê intrepidez, o Senhor dê palavra, que o Senhor esteja no comando desse momento, dessa palavra, Senhor. Assim, nós colocamos esse Teu servo diante de Ti e já Te agradecemos pela poderosa palavra que o Senhor falará em nossos corações. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, uma satisfação, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui essa noite, né? Uma noite de celebração, uma noite de adoração ao nome do nosso Deus, onde nós estamos diante de um memorial. Obrigado. Estamos diante de um memorial, de algo que é marcante na vida do crente, na vida da igreja, na vida daquele que serve ao Senhor de coração, que busca-o com toda a sua força, de todo o seu entendimento. É sempre uma satisfação muito grande quando nós nos ajuntamos. Aliás, há uma expectativa, eu acredito, que ela diz assim: olha, eu espero que quando vocês se ajuntem, que seja para melhor e não para pior. Então, todas as vezes que fala-se de ceia, essa expectativa bíblica, ela toma meu coração, de que o nosso ajuntamento, mediante ao sacrifício do nosso Senhor Jesus, mediante ao cerimonial, mediante a celebração da ceia, que ela seja para melhor e não para pior. E eu estou realmente nessa condição aqui, nessa noite, agradecido a Deus pela sua vida, a você que veio, a você que se dedicou a estar aqui, que reservou seu tempo, que se dedicou, que se esforçou, que saiu de sua casa, que enfrentou o tempo ruim, está ventando bastante de tarde, né? Choveu. Alguns dos nossos irmãos não têm lá tanta facilidade de locomoção, mas mesmo assim se deslocaram e aqui estão para nós juntos celebrarmos ao Senhor. Também quero agradecer a você que está nos acompanhando pela internet, de repente não pode estar aqui, está à distância, mas o Deus que opera aqui, opera aí também, e Ele alcança os daqui, mas alcança você aí onde é que você esteja. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar. Amados irmãos, nós lemos um texto aqui, do qual eu quero compartilhar. Na verdade, eu vou tomar ele apenas como base para um raciocínio, para um pensamento, algo que o Senhor Espírito Santo plantou em meu coração. E eu temo, inclusive, de ser redundante, porque ao se relacionar com essa palavra, com esse tema, nos últimos dias, eu tive a sensação de que eu já compartilhei algo semelhante aqui há algum tempo atrás. E eu entendo que quando o Senhor Jesus fala de uma vez, duas, três, é porque a necessidade de ser falado é que há necessidade de ser ouvido.
alguém ainda não ouviu o que deveria ter escutado, que deveria ter dado ouvidos. Normalmente, quando o Senhor reprisa algo que Ele já disse, Alex, é porque Ele também tem pressa naquilo que Ele pretende fazer. E eu imagino, irmãos, talvez vocês que têm a memória bem melhor que a minha, vão conferir isso que eu estou dizendo e vão chegar a esse diagnóstico. De fato, o pastor já falou sobre esse assunto. Mas há algo em especial para a noite de hoje, na palavra de hoje, pelo menos para mim. E eu não quero ser egoísta com você, mas para mim é uma coisa especial. Para mim é um momento especial. Para mim é uma ocasião especial. Para mim é um dia especial. Aleluia. E talvez você nem esteja entendendo, pastor, o que de tão especial aconteceu hoje e agora, para o senhor estar nessa condição. Absolutamente nada fora do normal. Tudo que eu planejei aconteceu. Tudo que eu esperava que acontecesse, aconteceu. Está tudo dentro do script. E é exatamente por isso, aleluia, que eu acho que hoje o dia é tão especial, Elvis. Nós costumamos enxergar Deus no extraordinário e deixar Ele de lado no ordinário. É exatamente porque as coisas estão em ordem e elas aconteceram do jeito que eu imaginei que elas deveriam ter acontecido nesse dia, é que eu estou tomado de um sentimento de que eu estou vivendo um momento especial. Porque a proposta que foi feita diante de Deus na madrugada dessa noite, que passou desse dia, portanto, foi exatamente essa: que a condução do dia fosse feita e promovida por Ele. Então, se as coisas estão fluindo dessa forma, eu entendo que há um manusear, há um operar, há um conduzir do Espírito Santo para que aqui estivéssemos essa noite. Entenda-me o que eu vou dizer, não é no sentido pejorativo, é no sentido próprio. É até uma linguagem meio chula, assim de se dizer, para se atribuir isso a Deus, mas não é pejorativa a forma que eu vou usá-la. Deus, Zé Carlos, não dá ponto sem nó. Normalmente nós usamos essa expressão para alguém que passa os outros para trás, né? Não é essa a ideia que eu quero transmitir. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus não faz uma coisa sem saber o que vai vir depois. O que Ele está fazendo hoje, Ele está reagindo a alguma coisa que aconteceu. Ele nunca perde o controle. Ele nunca é pego distraído. Aleluia. Ele está sempre no controle das situações. Ele está sempre no controle das coisas. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. E Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle dessa igreja. Ele está no controle deste culto. Ele está no controle da sua vida, amado irmão, amada irmã. E eu vou repetir, entenda-me, não leva a mal. Não vai falar que o pastor Rafael disse que Jesus é mau caráter. Não é isso que eu estou dizendo. Mas grava isso na sua cabeça: Jesus não dá ponto sem nó. Jesus não faz as coisas ao acaso. Jesus não faz as coisas de forma improvisada. Jesus sabe o que está fazendo. Eu juro para vocês que eu nem sei porque eu estou falando isso. Na verdade eu sei, mas não tem nada a ver com o sermão. Mas Jesus não faz as coisas por acaso. Jesus não coloca as pessoas onde elas estão por acaso. Jesus não leva as pessoas por acaso. Jesus não muda situações por acaso. Jesus não permite situações por acaso. Aleluia, Jesus. Jesus não está te abençoando por acaso. Jesus não está abrindo porta na sua vida por acaso. Jesus não está restaurando o seu casamento por acaso. Jesus não está fazendo novo a sua história de vida por acaso. Deus não dá ponto sem nó. Ele sabe o que está fazendo, o que Ele faz hoje, Ele vai te mostrar o porquê amanhã. Bendito é o nome do nosso Deus.
Fica com essa palavra, porque ela vai ser importante para a sua semana. Fecha esse parênteses e vamos a João 3,16. A maior prova de que Deus não faz as coisas ao acaso é de que quando Ele viu que o homem pecou, que o homem errou, Ele já tinha o plano pronto, preparado, e Ele reage ao erro do homem. Ele sabe o que fazer, Ele não é tomado de surpresa. E aqui em João 3,16 nós vemos a declaração deste plano. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou ou entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu observo com esse agir de Deus e com esse reagir dele, de que por mais, Taila, de que a gente vai para lá ou vai para cá, por mais que a gente às vezes foge ou distrai-se daquilo que Ele próprio desenhou para nós, daquilo que Ele próprio planejou para nós, ainda assim Ele tem um plano preparado. Mesmo que eu ou você tenhamos distraídos e demos uma escapada daquela rota, daquele caminho que Ele preparou, que Ele palmilhou para a gente, ainda assim Ele tem um plano pronto, e não é um plano de improviso. Permita-me te levar a olhar a situação. Deus, na sua onisciência, Ele sabe exatamente o que eu e você vamos fazer, e para cada uma das nossas decisões Ele tem algo pronto para nós. E isso é que é incrível em Deus. Incrível humanamente falando, incrível pela fé em Cristo Jesus. Porque quantas decisões ou quantas escolhas nós fizemos ao longo deste dia? É claro que são decisões que são, em teoria, irrelevantes para o rumo das águas, Xandão. Foram feitas decisões no seu dia hoje que ela não muda a curva do rio. A água vai continuar descendo, a curva do rio vai continuar no mesmo lugar, não vai mudar o rumo das águas. A título de exemplo, quando você escolheu a sua roupa hoje pela manhã, a roupa que você escolheu, ela não mudou o rumo das águas, foi uma escolha. A alimentação que você fez, o tipo de alimento, isso não mudou o rumo das águas. São decisões que tomamos. Mas elevando um pouquinho o nível, existem decisões, Osiniel, que nós tomamos, que mudam o rumo das águas. E volta e meia nós estamos diante de algumas alternativas, de algumas opções, das quais nós temos que escolher dentre elas uma. E aqui é que eu quero que você reflita comigo. Independente de qualquer que seja a sua escolha, primeiro, Deus já sabe o que você vai escolher. E ainda que Ele não soubesse, não é o caso, eu friso, não é o caso, Ele já sabe o que você vai escolher. E ainda que Ele não soubesse, para cada uma das alternativas Ele tem um plano pronto e preparado para reagir à sua escolha. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Colocado isso, Deus traçou uma vontade, Deus traçou um plano, e deixou isso muito claro quando Ele cria o homem. Na minha opinião, uma das coisas, ou a coisa mais sublime, mais extraordinária, que Deus deixou claro na criação do homem, Ele planta o homem, Ele coloca o homem no jardim que está no Éden, e Ele dá autoridade para o homem, Ele dá liberdade para o homem. Deus nunca enclausurou o homem, Deus nunca trancou o homem, Deus nunca fez dele um passarinho preso em uma gaiola. Não. Deus dá autoridade, Deus dá capacidade, Deus dá racionalidade, Deus dá autoridade, mas Deus também deu liberdade para ele. De todas as coisas que Deus deu para o homem, na minha opinião,
e eu acredito ser a opinião para a palavra de hoje, e é por isso que nós estamos conversando aqui sobre esse assunto hoje. E existe uma que é a mais sublime de todas. Deus deu para o homem o acesso, a liberdade de ter comunhão com Ele. Já parou para pensar nisso, gente? A Bíblia diz que Deus criou, fez, aconteceu, tal, fez um monte de coisa. Lê lá depois Gênesis e você vai ver. E Deus também cria o homem e dá um montão de coisa para o homem, coisas que são hoje inclusive buscadas. Mas tem uma coisa que Deus entregou para o homem, e que você percebe quando você lê o livro do Gênesis, é a liberdade de conversar, de ter intimidade, de ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele vinha e conversava com o homem na viração do dia. Eles tinham intimidade, eles tinham proximidade, eles tinham comunhão. Eric, você já parou para pensar nesse trem? Estava lá Adão, e daqui a pouco aparecia e Deus vinha, e ele podia falar com Deus numa liberdade maravilhosa. Você já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Você imagina isso todos os dias da sua vida, sem nenhuma resistência, sem nenhum bloqueio, numa liberdade total de comunhão com o Criador dos céus e da terra. Comunhão, Maxwell, que hoje lutamos por buscar. Adão tinha assim, ó, de sobra. E todos vocês conhecem a história. Foi justamente esse o ponto que o inimigo feriu. Foi justamente esse o ponto que o inimigo derrubou o homem. Aí entra o pecado, Deus se afasta e não pactua com o pecado. E você sabe disso. E aí chegamos aqui no plano de Deus. E eu chamo isso de investimento. Lembra? Eu já falei com vocês aqui sobre isso. Apesar de, olha isso, apesar de a falha não ter sido de Deus, Deus não errou na hora que criou o homem, Deus não errou na hora que deu a liberdade para o homem, Deus não errou em absolutamente nada. A escolha foi puramente, meramente do homem de errar. E ainda assim, ou mesmo assim, Deus tinha um plano preparado. Deus tinha um plano pronto. E aí vem Deus. Irmãos, por que isso é importante? A gente refletir sobre esse assunto. Porque olhando para isso, a gente traçando um paralelo para a nossa vida particular, existem algumas coisas que acontecem com as coisas que temos ou que fazemos, que a gente fica com vontade de largar a mão. Você já teve aquele emprego que depois de um certo tempo você ficou empapuçado? Você já levantava, já não queria mais ir para aquele emprego? O Alex está balançando a cabeça, falando assim, já. Você vai à força, você vai não querendo ir mais. Já houve situações, de repente um automóvel, um bem, alguma coisa, uma casa que porventura você comprou. No começo foi uma alegria, mas depois de um tempo você não quis mais. Alguma coisa aconteceu e criou um certo desgosto por aquilo, aversão. E diga-se de passagem, você até tem razão nisso, até tem coerência nisso. Mas voltando, ou analisando o paralelo, é exatamente o contrário que Deus faz. Deus cria o projeto é perfeito, Ele dá liberdade, Ele alimenta o projeto, Ele faz tudo com o projeto chamado homem, e o homem erra. Deus tinha tudo para criar aversão ao homem. Acho que você não está entendendo. Deus tinha tudo para nunca mais querer ver sua cara.
Aleluia. Deus tinha tudo para nunca mais me querer ver pintado de ouro. Deus tinha todos os motivos para nunca mais nem sequer pensar em nós. Deus tinha todas as razões, todos os fundamentos, Xandão, tinha todos os argumentos, Ele tinha tudo. Inclusive, se Ele quisesse acabar com tudo, Ele estaria todinho completo, vamos assim dizer, certo? Ninguém poderia acusá-lo do contrário, porque Ele fez perfeito, capacitou, e foi o homem que vacilou. Se fôssemos nós, tal qual o carro, a casa, o emprego, criaríamos em nós uma aversão e não queríamos mais ver, não queríamos mais saber. Não quero nem ver pintado de ouro, alguém chega a dizer. Mas Deus não fez isso com a gente. E aqui eu quero encaixar o tema dessa palavra. Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo, está interessado em você. Não, acho que você não é possível, não é possível, não é possível. Não, peraí, eu li hoje de manhã com a equipe de mídia aqui na consagração. Quando você lê 2 Samuel, aquele capítulo que narra, é capítulo 6, o transporte da arca, se eu não me engano é capítulo 6, 2 Samuel, se eu não estiver equivocado, onde Uzá põe a mão para segurar, porque ela deu de pender, ela deu de cair, Uzá para socorrer, para que ela não caísse, ele põe a mão. Só que se você observar o texto, os versículos anteriores, há uma narrativa, uma descrição a que se referia aquela arca, e a descrição é assim, ao Senhor dos exércitos, àquele que tem o seu trono acima dos querubins. Era essa a arca de Deus. Ele tinha que ter consciência disso, Xandão. Ele tinha que ter consciência de que aquilo ali não era qualquer coisa. E aí eu disse para o pessoal que estava aqui: tem muita gente que tem boa vontade, que tem disposição, mas não está preparado para executar a função. Porque Deus não quer disposição, Deus não está muito interessado nisso. Deus está interessado no relacionamento, Deus está interessado em mim e em você. Deixa eu correr. E eu vou usar algumas expressões estranhas ao que a gente normalmente fica meio polido de falar. Eu acho um absurdo o que Deus fez. Porque é um absurdo, humanamente falando, é um absurdo. Ele não só não nos abandona, Ele não só não faz isso, como Ele faz um baita do investimento, com um único objetivo. Sabe qual que é? Restaurar a comunhão. Diego, um único objetivo: restaurar a comunhão. Quando o homem peca lá no Éden, nós passamos de viver, a humanidade passa de viver dos bons do Senhor, da graça do Senhor, e ela passa a viver debaixo da ira do Senhor. Quando ele erra, ele entra debaixo do juízo de Deus. É por isso que aqui no Novo Testamento nós vamos encontrar as palavras de Deus nesse sentido, dizendo: porque Ele nos reconciliou consigo. Quando pecamos, nós criamos uma adversidade com Deus, nós criamos uma guerra com Deus. Deus e nós já não podia mais se ver. Deus e nós já não podia mais falar, nós não podia ter comunhão, porque tem uma razão específica. Deus não pactua com o pecado, Deus não relaciona-se com o pecado. Deus é puro, Deus é santo, Deus é perfeito, e Ele não abre mão disso, Ele não negocia com o pecado. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Aí Deus vê a situação e Ele fala assim: eu tenho solução para isso. E o plano entra em ação.
ao invés de desistir de nós, ao invés de desistir e abandonar e criar aversão, Ele faz o investimento que Ele já tinha pronto e preparado, e Ele investe na restauração da comunhão com o homem. E aonde é que Ele faz esse investimento? Em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E aí é o texto que a gente leu. Agora, depois que foi feito isso, o problema está todo 100% resolvido? A coisa está 100%? Jesus morreu, ressuscitou. O problema da adversidade, o problema do bloqueio, do obstáculo, da muralha que fazia a separação entre nós e o nosso Deus, está resolvido. Por meio do sangue de Jesus Cristo, agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, temos liberdade de novo em ter comunhão com Ele. Isso foi restaurado. Mas o mesmo inimigo que atuou no Éden continua atuando também nos dias de hoje. Agora ele já não atua de forma única, de uma massa. Ele atua na sua individualidade. Já parou para prestar atenção nisso? Paulo descreve sobre esse assunto dizendo que ele vive uma guerra, que ele vive uma batalha todos os dias de sua vida. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu acabo fazendo. Sabe o que ele está querendo dizer, Jadi? Eu enfrento o inimigo da minha alma todos os dias, me tentando na minha carne para fazer eu pecar, para fazer eu errar. E eu não quero, porque a minha alma tem consciência de que errar aborrece a Deus, me afasta de Deus. O que eu quero é fazer o que é certo. E aí a gente vive essa batalha. Você vive essa batalha ou era só Paulo? Você vive, você diz, você vive? Você vive a batalha? Eu vivo ela todos os dias, todos os instantes, todos os segundos, todos os minutos. Nós estamos o tempo todo lutando e brigando. E tem muita coisa, Mateus, muita coisa que surge para tentar nos fazer afastar da presença de Deus. Você sabe por que o inimigo investe tanto nisso? Você já parou para pensar? Você sabe por que o inimigo investe tanto na sua distração? Você sabe por que o inimigo investe tanto na sua anemia espiritual? Você sabe por que ele investe tanto nos seus afazeres? Que é para poder te fazer afastar de Deus, distrair-se de Deus, quebrar a comunhão com Deus, não se relacionar com Deus. E eu não escrevi, mas eu vou aqui tentar lembrar. Mas tem muita coisa que nos afasta de Deus. Os problemas nos afastam de Deus. Tem gente que não consegue lidar com os problemas, com as dificuldades, e aí ele deixa de frequentar a igreja, ele deixa de orar, ele deixa de ler a palavra de Deus. Os problemas batem a porta e ele logo se esmurece, ele se entrega, ele volta às práticas antigas. Mas da mesma forma que tem gente que desiste por causa dos problemas, tem gente que desiste de ter relacionamento com Deus, Débora, por causa das bênçãos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Vigia. Eu falo, não, mas é verdade. Tem gente que se ele prospera um pouquinho, ele esquece de orar. Tem gente que se Deus abre a porta para ele, ai, vai doer, ele deixa de vir para a igreja. Tem gente que se Deus prosperar ele, que se Deus der uma promoção para ele, ele compra um carro e nunca mais pisa na igreja. Ele vai para qualquer outro lugar, menos servir ao Senhor. Mas enquanto está nessa esfera, diga-se de passagem, ainda é o menos ruim, é o menos pior. O problema é que uma das primeiras coisas que vai acontecer é justamente o rompimento dessa comunhão. Qual seja, não vai orar mais. Porque aquele que está às vezes na prova, ele acha tempo na agenda dele para orar. Ele acha tempo para jejuar. Ele acha forças para buscar a presença de Deus. Ele acha força para chorar aos pés do Senhor. Ele acha um tempo para isso, ele encontra. Mas via de regra, o inimigo na sua expertise é exatamente isso que ele faz. E aí tem pessoas que têm lá os seus afazeres. Tem gente que fica tão envolvida com as coisas dessa vida
que passa o dia inteiro sem ao menos dizer: e aí, Jesus, beleza? Sabia que eu converso desse jeito? Eu falo desse jeito com Jesus. Bom dia, Jesus, tudo bom? Como é que estão as coisas hoje com o Senhor? Eu dei muita mancada ontem? Se eu dei, me perdoa. Não foi a minha vontade, não foi o meu interesse, não era o que eu queria, deixar o Senhor triste comigo. Mas o Senhor sabe como é que é. Eu ia usar uma expressão, já que é para falar a verdade, vou falar. Mas o Senhor está ligado como é que é, Jesus. É assim, fazer o quê? De vez em quando eu dou umas vaciladas mesmo, mas não leva para o pessoal não, Jesus. Minha vontade era de ser perfeito e nunca errar, mas de vez em quando a gente dá umas vaciladas. Eu não sei se você está entendendo a profundidade e a importância disso, porque o certo era nós ir para o inferno, o certo era nós continuarmos debaixo da ira de Deus, o certo era a comunhão não ter sido restaurada. A lógica, tirando base, Luiz, pelos nossos comportamentos, pela nossa noção de vida, era ter deixado a gente para lá. Esse era um projeto falido, era um projeto deixa quieto, já era. Não, Deus não fez isso com a gente. Deus investiu para restaurar a comunhão comigo e com você. A parte dele está feita e ainda está fazendo, porque o ministério do Espírito Santo é vigente, ou seja, o Espírito Santo ainda habita com a gente, está aqui no meu e no seu viver. Deus é conosco, Deus mora dentro de mim, Deus mora dentro de você, o Espírito Santo habita aí. A comunhão foi restaurada. Há pouquíssimos minutos atrás eu falei, Jesus não podia mais passar na mesma rua que nós, Jesus não podia mais ficar no mesmo ambiente que nós, não dava para trocar ideia com Ele não, estava sujo. Ele não só resolveu isso, Ele não só restaurou a comunhão, como Ele fez um favorzão para nós. E, irmão, eu só estou transliterando, a graça, tá? Ele fez um baita de um favor para nós, Ele veio morar dentro do nosso coração. Estou olhando bastante para você, Diego. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Diego. Você consegue morar com a Milena e não conversar com ela? Pastor Juliano, o homem dos casais. O senhor vai falar aqui sobre os casais, casamento blindado. É possível, pastor Juliano, habitar com a vossa esposa, a irmã Vaninha, e não passar por ela e falar com ela pelo menos uma vezinha por dia? É possível isso? Quantas vezes por dia você diz que a ama, pastor Juliano? Irmão, esses dois homens que eu acabei de procurar, eles procuraram essas mulheres, eles se envolveram num relacionamento de amor com elas, a ponto de decidir entregar as próprias vidas deles na mão delas, e foram morar com elas na mesma casa. Jesus fez exatamente a mesma coisa conosco. Exatamente a mesma coisa. Propôs um relacionamento, você levantou a mão e aceitou. Quando você aceitou, Ele foi morar com você.
Não tem como esse relacionamento durar se você não conversar, se você não desfrutar dessa intimidade, se você não desfrutar dessa comunhão, se pelo menos umas 3 vezes no dia você não virar para Ele e falar: Jesus, eu te amo demais. Eu te amo demais, Jesus. Obrigadão pelo teu sacrifício lá na cruz, porque agora, ó, Senhor e eu e o Senhor. Foi isso que Ele investiu, foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Nós vamos, irmãos, daqui a pouquinho, o pastor Alexandre do Carmo falou uma coisa hoje cedo, e eu tenho a mesma sensação que a dele. Nós estamos vivendo os nossos últimos dias aqui na face da terra. Nós estamos na contagem regressiva. É já já que nós vamos para as mansões celestiais, viver a eternidade junto com o nosso mestre. Só que Ele dá o gostinho de viver essa intimidade já aqui na terra. Na minha cabeça não faz sentido convidar você para o andar superior se você não quer Ele no pavimento térreo. Não tem lógica. Não tem lógica falar para você: vem, sobe aqui comigo, se nem aqui no primeiro pavimento você está a fim de conversar com Ele, de dizer que você ama, de trocar ideia, de encontrar os seus problemas e as suas angústias, mas também perguntar se Ele também está tudo certo. Deus está nos chamando para nós reagirmos ao propósito. Não dá mais para ficar levando a vida de qualquer maneira. Eu escrevi aqui entre parênteses: o que nós vamos celebrar aqui é a ceia do Senhor. É o memorial do investimento que Deus fez para restaurar a comunhão entre nós e Ele. É a ceia aponta para o perdão, resolve o problema do pecado. A ceia aponta para a paz, porque nós estávamos debaixo da ira, agora estamos reconciliados, agora nós temos paz com Deus. Cadê Marcele? Cadê Marcele? Você está aí, Marcele? Colossenses 2, aquele louvor. Agora nós temos paz com Deus. Nós temos paz, nós desfrutamos da graça, e estamos de novo nos esbaldando da comunhão com o Paizinho Celestial. É isso que simboliza a ceia. Ela aponta para o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, e o que Jesus fez foi restaurar a nossa comunhão com o Pai amado. E nós vamos daqui um pouquinho de tempo continuar celebrando isso por toda a eternidade, desfrutando de tudo isso por eternidade. Mas eu queria que você se atentasse a esse detalhe. O diabo, o inimigo da minha e da sua vida, ele não quer que nós andemos assim com Jesus. Ele não quer que você se declare para Jesus. Ele não quer que você converse com Jesus. Ele não quer, Ele vai fazer e faz de tudo para te distrair de Jesus. É televisão, é série, é Facebook, é Instagram, é isso, é aquilo, é trabalho, é problema, é dificuldade, é vai e vem, vem e vai, são as coisas dessa vida. Ele põe um montão de coisa para que você amanheça já pensando nos seus afazeres e durma pensando nos afazeres do dia seguinte. E esqueça de falar com Jesus, e esqueça de celebrar comunhão com Jesus. É tudo que Ele está fazendo, investimento forte nisso também. Tem muita coisa para nos afastar de Deus. Eu escrevi a rotina, acabei de falar. Só que tem um negócio que é interessante. Talvez isso precise ficar claro aqui. O amor de Deus não é interesseiro. Sabe, Xandão, eu estava, enquanto essa palavra de Deus falava no meu coração,
eu fiquei refletindo sobre a questão do que é que Deus olha, qual o interesse de Deus. Será a minha eloquência? Será o meu poder de influência? Será a quantidade de dinheiro que eu tenho? Será a minha riqueza? O que será? A resposta é simples demais. Deus não está interessado em nada disso, pastor Rogério. O amor de Deus não é interesseiro. O amor de Deus por mim e por você é por mim e por você. Ele nos ama pura e simplesmente porque Ele nos ama. Ama e acabou. Alex, vamos aproveitar que a Cauane saiu, ela não está ouvindo. A Cauane é perfeita, não tem nenhum defeito, certo, Alex? Acho que não, né? Mas por que você escolheu amá-la, Alex? Pastor, eu não sei, eu simplesmente amo. Edson, a Elaine é perfeita. Achou a mulher perfeita? Achou ou não achou? Nenhum defeitinho, nenhum defeitinho. Se fosse assim, não ia precisar ter encontro de casais, né, pastor Juliano? Nós temos defeitos. Mas sabe, Zanza, mesmo com os nossos defeitos, o Xandão te ama. Sabe, Xandão, mesmo com os seus defeitos, a Zanza te ama. Explica isso para mim, Xandão. Eu não sei explicar. Mesmo com os meus defeitos, Ele me ama. Você mesmo com os seus defeitos, Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele não está interessado no quão certinho, no quão meticuloso você é. Ele não está interessado nas suas falhas, nos seus erros. Ele não está interessado, porque a gente acha que os nossos erros não podem ser perdoados ou não podem ser apagados. A gente se coloca numa doma de que eu não posso alcançar graça, eu não posso alcançar misericórdia, eu não vou alcançar perdão. Não! Deus não está interessado nas suas fraquezas. Deus não está interessado nos seus sucessos. Deus não está interessado nas suas conquistas. Deus não está interessado naquilo que você possui. Deus não está interessado em nada disso. Deus não está interessado no que você sabe fazer. Mas você toca bem, Diego. Desculpa, meu irmão, mas Deus não está interessado nisso. Eric, você é uma bênção como líder da escola bíblica dominical, mas deixa eu te avisar, Deus não está interessado nisso. E eu poderia falar com cada um de vocês que aqui estão, e me perdoe pedir desculpa, e ao mesmo tempo não pedir desculpa. Desculpe pela forma muito pessoal que eu estou sendo, mas é que eu entendi que a palavra ela é personalizada. Então se ela é personalizada, não faz sentido eu ficar aqui tentando fugir disso. Fecha parênteses. Por mais que você faz e faz com excelência, é top o que você faz. Desculpa, talvez isso vai te chocar, mas Deus não estava interessado nisso. Deus não está interessado nisso. Sabe no que é que Deus está interessado? Cris, dá trabalho a tesouraria, né? Mas Deus está interessado em ter tempo com você, meu irmão. Bebele, Deus está interessado em conversar com você. Deus está interessado em ouvir sua voz trocando ideia com Ele, Bebele. Deus está interessado em que você fale com Ele, que você converse com Ele, que você chore para Ele, que você abra os seus planos e coloca diante dEle e fala assim: aí Jesus, qual que vai ser, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, como é que vai ser esse negócio? É nisso que Deus está interessado, porque foi para isso que Ele investiu o sacrifício do Filho dEle na cruz do Calvário, para restaurar comunhão comigo e com você. E é legal. Eu escrevi um negócio aqui. Nada
disso, ou melhor, acho que essa é a expressão errada, tudo isso que eu citei, nenhuma dessas coisas substitui você. Pastor Juliano, vou usando os que eu tenho mais proximidade. Pastor Juliano, sou uma benção para pregar, Pastor Juliano. Gosto pra caramba, de coração, de ouvir você falar. Mas você pregar não substitui a sua presença na presença de Deus. Sabe, Débora, o que você faz não substitui quem você é diante de Deus. Não substitui. Eu não posso pegar aquilo que Ele me deu para fazer e falar assim, não, mas eu já estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou executando, eu estou isso e aquilo. Não, Deus não está interessado nisso. Acorda, Deus está interessado em mim, em você. É isso que Ele tem interesse. Pastor, desse jeito ninguém vai querer fazer mais nada, o profeta já até ficou preocupado, os obreiros vão tudo embora. Não é isso. Sabe onde é que mora a diferença? A diferença mora no seguinte: quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você vive o objetivo principal do investimento divino, quando você reage, quando você corresponde ao investimento dele, sabe o que acontece? Você prega que é uma benção, você toca que é uma benção, você canta que é uma beleza, e aí o Espírito Santo vai sobrando na sua vida, e aí você tem prazer de trabalhar, de servir, de executar as tarefas. Mas nós invertemos muito isso daí. A gente faz muita coisa e é pouca coisa. Mas não é o que Deus quer. Não é o que Deus está interessado. Talvez alguém esteja falando assim, o pastor está forçando a palavra. Não estou. Sem forçar o texto. As nossas boas obras diante de Deus são como o quê? Quem sabe? Como? Pode fazer top, Xandão. E eu acho legal isso na banda. A banda excelente, aqui ensaia, que é uma beleza, hein, Gedi? Vocês são benção demais. Hoje esse segundo hino da harpa aí, eu não conhecia não, rapaz. Coisa linda. Coisa linda demais. E eu sei que isso dá trabalho, Gedi. E você se esforça para isso. Mas deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Deus está mais interessado em você do que em todo esse trabalho que você faz. Você acredita nisso, cara? Deus está mais interessado em nós do que no tempo que a gente gasta trabalhando e fazendo as coisas. Eu repito, eu não estou falando para você parar de fazer, abençoado. Senão o pastor Ricardo volta e fala assim, Rafa, o que você fez com a igreja? Ele deve estar vendo a palavra. E fique registrado aos autos que não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus tem mais interesse em nós do que naquilo que nós fazemos. Agora tem um outro detalhe legal a respeito disso. Com Jesus a gente não precisa dar de durão, Marcão. Às vezes a gente não quer conversar com Jesus. Às vezes a gente fica dando de durão, não quer abrir o coração. Mas isso é uma tolice, porque Ele já sabe o que a gente sente. Ele já sabe o que a gente está pensando. E às vezes a gente quer não expor, não falar, não parecer fraco diante de Deus, como se fôssemos fortes. Ele deve olhar e falar assim, oh meu Deus, coitadinho dele. Se ele soubesse, se ele entendesse, a vontade de Jesus é exatamente essa, que a gente seja feito uma manteiga. É exatamente que você seja derretido diante dele. É isso que Ele quer. Ele não quer que você seja durão. Ele não quer que você seja resistente. Ele não quer que você seja forte. Ele, não, aqui nada me abala. Vai aqui, claro que abala. Tem coisa que tira nosso sono, né, irmão Edson? Tem coisa que tira a nossa paz, tem coisa que tira, que deixa a gente meio que fora do eixo. É nessas horas que a gente tem que achar o caminho e falar assim, Jesus, a coisa não está legal não. Eu lembro de um episódio, uma cena dessa, um momento como esse.
difícil na vida minha e da Priscila, momento financeiro caótico, complicado, durão, mas eu não aguentei. Eu tive que fechar a porta da sala, esperar elas dormir. As meninas foram, ela, a Elisa foram para a cama. Aí eu me lembro que eu voltei para a sala. Eu cheguei lá e falei assim: Jesus, o senhor só pode estar de sacanagem comigo. Sabe aquele negócio de crente forgado? Dou dízimo, nunca roubei. Eu falei: o que está pegando, Jesus? Quanto mais eu vou ter que jejuar? Quanto mais que eu vou ter que fazer para o Senhor poder atender minha oração? E outra coisa, leva a mão não, mas eu não tenho nada a ver, a igreja é sua. Esse problema não é meu. E eu lembro daquela madrugada, a resposta do Espírito Santo para mim foi: eu estava esperando essa hora chegar. Era exatamente isso que eu queria, que você trocasse um pouquinho do seu descanso para vir conversar comigo. Eu não estou falando para você que eu vou resolver os seus problemas, mas eu quero que você entenda que quando a gente conversa, eu te fortaleço na alma, no espírito, eu te renovo, eu vou te acalmar, eu vou ser bálsamo na sua vida. Você precisa entender que é aqui pertinho de mim que as coisas acontecem, é aqui que você fica resistente na fé. Não é tentando resolver o problema por seu jeito, da sua forma, não é colocando as fórmulas que você aprendeu, que você acha, não, fez isso aqui, não vai resolver. Não é, como você mesmo falou, o problema é meu, a igreja é minha, sou eu que vou fazer, não é do seu jeito. Vocês estão entendendo, irmão, como é que funciona? Deus está na expectativa de encontrar você. Deus está disposto a jantar com você. Pastor, o senhor está forçando de novo a Bíblia. Não estou, irmão, eu só traduzo. Está escrito lá: eis que eu estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir, eu vou entrar. E o que vai acontecer, irmão? Eu vou cear com ele. Sabe o que ceia aponta? Nós já falamos, aponta para perdão, aponta para comunhão, aponta para paz, aponta para graça. Vai rolar uma maior festa a hora que você achar o caminho da ceia com Deus. Jesus está interessado em nós. E aqui eu encaminho para o final. Tanto que Ele nos quer junto dEle por toda a eternidade. Jesus escreve, ou melhor, João escreve dizendo, Jesus expressando uma vontade, e ele diz assim: sabe por quê? Porque aonde eu estiver, eu também quero que vocês estejam. Esse negócio começou lá no início de tudo, lá na humanidade, lá no Éden. E não pense os senhores que vai acabar, não pensem as senhoras que vai acabar, as senhoritas que aqui estão, aos cavaleiros que aqui, não pensem que isso vai acabar. A ideia de Deus não é de que isso se encerre. Deus quer ter intimidade comigo e com você por toda a eternidade. A maior prova disso é que Ele fez todo esse investimento e me colocou hoje aqui para dizer para você: Ele quer intimidade e relacionamento. Ele não está interessado em absolutamente mais nada a não ser somente em você. Pastor, o senhor tem certeza no que o senhor está falando? Eu sou bravo, eu sou chato, eu sou ranzinza, eu sou cruel, eu sou caloteiro, eu sou mentiroso. Deus está interessado em você. Deus está interessado em nós. Vamos nos colocar de pés. E eu estava refletindo
E eu queria trazer aqui um segredo para a igreja. A expectativa de Jesus em relação ao que nós acabamos de falar é de que nós tenhamos em mente e transformamos isso em ação, em comportamento, de que nós vamos voltarmos mais a Ele do que às coisas dEle. Há inclusive um jargão que diz que há pessoas que servem mais a obra do que ao Deus da obra, e é exatamente o contrário que Deus quer. Deus quer que tenhamos mais envolvimento com Ele, e aí sim, por consequência, realizar a sua obra. E eu parei para pensar e orar e falar com Deus. Falei, Senhor, mas qual o segredo? Qual é o jeito de ser consistente desse nível? Porque eu tenho certeza que ao ouvir essa palavra, muitas pessoas que estão presentes aqui devem estar na sua mente e no seu coração dizendo: hoje mesmo eu vou orar, hoje mesmo eu vou fazer isso que o pastor está falando, hoje mesmo eu mudo de vida. Mas aí chega hoje mesmo e não acontece. Várias coisas entram no caminho, e do mesmo jeito que você estava antes, começa a acontecer de novo. E eu falei: Senhor, como que nós podemos resolver isso de forma muito simples, de forma que a igreja consiga absorver e praticar isso? A resposta mais simples que eu imaginei. Jesus disse para mim assim, falou: olha, o segredo, antes de eu falar, pastor, se o senhor estiver vendo, eu falei do senhor. Eu falei, porque como é que o pastor Ricardo consegue? Como é que outros pastores, outras pessoas que eu conheço, que andam com Deus ali, tete a tete, eles nunca são pegos de surpresa também, eles têm o mesmo jeito de Deus. Você sabe por quê? Porque ele está sempre trocando ideia com Deus. Qual que é o segredo? Como que consegue? A resposta, Susan, foi a seguinte: falou assim, ó, Jesus me disse, o segredo é não tirar folga. Eu vou repetir: o segredo é não tirar folga. Você pode tirar folga do seu trabalho, você pode tirar folga com a família, você pode tirar folga da escola, você pode tirar férias do cursinho, você pode tirar férias do seu pico lá, do extra que você faz, você pode tirar folga lá dos afazeres da sua casa, você pode tirar folga de tudo, pode tirar férias de tudo, você pode dar um dia, metade de um dia, você pode dar uma pausa e falar assim, eu acho que eu vou ficar tranquilo, vou ficar de boa aqui, vou ver um Netflix, vou ver você pode fazer isso com tudo, menos com Jesus. Sabe qual é o segredo para você entrar por esse caminho e não voltar nunca mais dele, nunca mais sair dele e só crescer no relacionamento com Deus? É não tirar folga. Não tira folga. Eu vou repetir: não tira folga de Jesus. Não desce da torre na segunda-feira. Não distraia. Coloca no seu aplicativo, no seu celular, nos aplicativos da Bíblia, na primeira página. Coloca os de redes sociais para a segunda página, para que ao desbloquear você já dê de cara com as coisas de Deus. Aí você olhando, você fala: opa, eu não posso tirar folga. Agora vocês acham que o que eu estou falando aqui que é algo que eu não faço? É uma luta que eu não vivo? Não, se eu estou falando aqui é exatamente porque eu enfrento ela também, igualzinho você. As mesmas tentações que vocês vivem, eu também vivo. Qualquer um de nós aqui vive. Nós vivemos do mesmo jeito, irmão. Nós estamos debaixo das mesmas aflições e das mesmas angústias deste mundo. Mas o mesmo Deus que opera, que operou e vai continuar operando, é o que está desejoso de receber a gente na intimidade com Ele. E por fim, eu perguntei para Jesus, falei: Jesus, mas por que essa palavra? Qual o objetivo dela? E a resposta é: porque eu já não tenho mais tempo para perder, para gastar. Deus falou coisas lindas a respeito de vocês, igreja
de Jesus Cristo aqui, da Assembleia de Deus Renovar de São Vicente. Deus falou coisas lindas. Falou: esse povo é um celeiro. Ali eu tenho homens cheios da minha presença, tenho mulheres que vão ser uma apoteose na minha mão. Eu tenho muita vontade de usar muita gente ali. O problema é que eles estão tirando muita folga. Eles estão muito envolvidos com outras coisas e estão me deixando de lado. Para mim já deu. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho pressa de usar esse povo. Está ouvindo, filha? Deus tem pressa de usar cada um de vocês. A perspectiva que a gente tem, e eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado comigo por o que eu vou dizer. Quando a gente vê o nosso pastor, logo a gente fica meio relaxado, meio tranquilo. O pastor está aqui, o homem de Deus está junto, estamos de boa, estamos bem. Deus não quer a gente nesse lugar de comodidade. Deus não investiu tudo isso para a gente ficar na dependência de um homem. Entenda o que eu estou dizendo, meu irmão. Não vai sair daqui desvirtuando o que está sendo dito. Deus investiu tudo que investiu porque Ele quer usar você. Ele quer usar você, irmã, irmão, pastor, pastora, obreiro, obreira, músico. Deus quer usar você.